Olá, pessoal. Hoje a gente inicia a segunda unidade de geometria no livro de matemática na página 36 e 37. Então, na geometria a gente vai aprender sobre o que é sólidos geométricos, certo? E quais são os sólidos geométricos? Os sólidos geométricos são o quê? O cilindro, o cone, a esfera, o cubo, o paralelepípedo. Você sabe o que são sólidos geométricos? Os sólidos geométricos são os objetos que têm três dimensões, ou seja, ele tem uma altura, uma largura aqui na lateral e um comprimento, e que podemos chamar de tridimensionais. Vamos conhecer algum deles? Olha só, aqui a gente tem o que? O cilindro. O cilindro ele é redondinho e ele parece com o quê? Com um barril, uma latinha, né? Temos o cone, que parece uma casquinha de sorvete, o cubo, que se parece com um quadrado, a pirâmide hexagonal, a pirâmide triangular, a esfera, o paralelepípedo, a pirâmide quadrangular, porque ela tem 4 pontas, e o prisma triangular. Vamos ver agora a classificação dos sólidos geométricos. Os sólidos geométricos podem ser classificados em poliedros e corpos redondos. Os poliedros são esses daqui, que tem uma base, certo? É uma base inicial, ou pode ter uma base em cima também. Uma base embaixo e uma base em cima. E os corpos redondos, que eles giram, certo? E o poliedro ele não gira, ele não roda. Olha só, os poliedros eles têm faces, que são essas partes aqui planas, ó, retinhas. Se a gente colocar em um lugar, ele vai ficar em pezinho, certo? Tem faces, aqui se chama face. Então, ele tem faces. E eles não rodam. Se a gente colocar um poliedro parado, ele não vai girar. Já os corpos redondos são aqueles que possuem faces curvas, arredondadas. Por isso, eles rolam. Se a gente colocar esse cone aqui parado, ele vai girar, ele vai rodar. Então, vejam a diferença. Os poliedros, eles possuem faces, que se chama isso aqui, ó. Essas partezinhas retas aqui, ó. Os corpos redondos não têm faces, eles são redondinhos, eles giram. E agora vamos ver elementos do sólido geométrico, certo? São 3 elementos: a face, a aresta e a vértice. Então, como eu já falei, nos poliedros podemos identificar as faces, arestas e vértices. Imagine um dado, aqui ó, a gente vai imaginar esse dado. Cada quantidade representada no dado está em um lado, ou seja, um ladinho aqui, ó. Esse lado, esse desse objeto. Cada lado do dado é chamado de face, esse lado aqui, ó, as laterais deles. Assim, a gente pode dizer que o dado tem 6 faces. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, as faces são as laterais aqui, ó, essas laterais, certo? Arestas são as linhas resultantes no encontro de duas faces. Essa linha aqui, ó. Essas linhas, tá vendo? O azul tá mais escuro. Essas são as arestas. E as vértices são esses pontos aqui, ó. Esses pontinhos aqui, ó. Cada pontinho desse finalzinho aqui nesse encontro é chamado de vértice. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 vértices esse dado aqui, certo? Lembrando que a face são essas laterais aqui, é o lado do dado, ou de qualquer outro sólido geométrico. As arestas são essas linhas aqui, ó, as linhas, certo? E a vértice são os pontinhos aqui, ó,
os encontros, as quinas, ok? Então, na página 28 do livro de vocês diz assim: observe a cena de abertura, um dos bambolês, o alvo do jogo, do dardo e uma das bolas. São 3 objetos que dão ideia de figuras arredondadas, mas com algumas diferenças entre elas. Uma lembra um sólido geométrico, outra lembra uma região plana e a outra lembra um contorno. A gente vai olhar agora. Olha só o dardo aqui, uma figura plana, o bambolê que lembra o contorno e a bola de um sólido geométrico. Então, nesta unidade, vamos retomar o estudo sobre figuras geométricas que você já conhece, apresentar outras e resolver diversas atividades com elas. Então, analise a cena das páginas de abertura dessa unidade, converse com os colegas ou pode conversar com os pais e responda essas perguntas aqui, essas questões. Qual dos objetos citados, bambolê, alvo e bola, dá a ideia de sólido geométrico e de região plana e de contorno? Como eu falei para vocês, o dardo ele parece com uma região plana e o bambolê ele é abertinho, ele não tem uma região plana, ele só é a circunferência, o contorno. E a bola lembra o sólido geométrico. Aí a menina pergunta, qual é o nome desse sólido geométrico? E o nome dessa região plana? E o nome do contorno? Então, o nome da região plana é o quê? Um círculo. O sólido geométrico é o quê? Uma esfera. E o bambolê, ele parece com o quê? Com uma circunferência, um contorno. Então, a gente vai responder isso aqui, ó. Converse com os colegas sobre mais essas questões. Você pode conversar com os seus pais, né, em casa. Não tem colega para conversar, debater. Então, a letra A. Além da esfera, a esfera se parece com uma bola. De que outro sólido geométrico você sabe o nome? A gente viu alguns sólidos geométricos anteriormente. Que objeto tem a forma parecida com a dele? Aí vocês vão observar um sólido geométrico e vão analisar a forma que aquele sólido tem, com que ele se parece. Com uma lata, com uma caixa, certo? B. As regiões planas desenhadas ao lado têm a mesma forma e o mesmo tamanho, essas duas aqui, ó. Juntando essas regiões é possível formar uma região retangular, dependendo da posição que a gente colocar essas peças aqui, ó. Se eu colocar essa peça aqui, se eu transferir essa peça aqui, ó, e colocar ela aqui, a gente consegue fazer uma região retangular, certo? Sei. Quando empurramos uma bola na superfície de uma mesa, ela rola? Será que rola? E quando empurramos uma caixa de sapato, ela rola ou não? Então, outra questão. Você viu que muitos dos objetos que nos cercam, pela forma que têm, dão ideias de sólidos geométricos, né? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão escrever o nome desse sólido geométrico aqui, ó, que a gente viu agora há pouco, que eu mostrei. Que sólido geométrico é esse? Vocês escrevem aqui. E esse daqui? Aí esse daqui que parece com um dado, que eu acabei de mostrar, ó. O cilindro. Vocês observam com qual forma geométrica, com qual sólido geométrico esse daqui se parece. Aí vocês escrevem aqui, certo? Que eu mostrei aqui, ó. Tem tudinho. Vocês podem ler e conhecer mais eles. Ok, turma? Então, vocês finalizam a atividade e mandam no grupo. E as dúvidas me perguntem no privado.